Não resta a menor dúvida que uma aula cara a cara é bem diferente de uma aula tela a tela. Se você ainda tem um curso online, né, as pessoas ficam com as telas desligadas, isso é comum, não é uma coisa assim necessária das pessoas estarem com a tela ligada. A pessoa às vezes pode dizer com a câmera ligada, a pessoa pode dizer que a câmera está quebrada, etc, etc. Então é normal que as câmeras estejam desligadas, as coisas todas estejam ali. Então a gente pode falar de uma taxa de dispersão. Eu diria que a taxa de dispersão num curso presencial, né, tende a ser menor, porque há um certo constrangimento de um professor estar falando e o aluno está olhando pela janela, ou o aluno está olhando para o celular, ou está lendo um gibi em sala de aula, ou acessando, pensando em outras coisas. Fica mais evidente. Na aula online isso fica menos evidente. Então, existem algumas reflexões que a gente pode fazer para reduzir a taxa de dispersão, né? Principalmente quando você tem turmas, quanto mais jovem, mais disperso fica a galera, por tendência, não quer dizer que é regra, mas por tendência. Então a primeira coisa que eu acho é uma discussão filosófica, né? Que é o envolvimento do professor com o tema da aula, antes de qualquer coisa. Uma vez eu fui fazer uma avaliação com os alunos de pós-graduação, um curso de marketing digital. Eles me convidaram para ser o professor que faria a avaliação com eles. Usaram um critério deles lá. Aí eu fui fazer com eles e eles me falaram, olha, o grande problema, isso me marcou muito, e foi o motivo de eles terem me escolhido. Que eles falaram, o grande problema que nós temos em sala de aula é o professor que chega e não está em sala de aula. Se nem o professor está em sala de aula, imagina se o aluno vai ficar. Se a pessoa não faz da aula dele um propósito, se aquilo ali não tem um engajamento, né? Se aquilo ali não está trabalhando com a felicidade estrutural dele, ele está ali só para ganhar dinheiro, e ele simplesmente não está nem aí para os alunos, cara, é óbvio que os alunos vão perceber isso e vão responder com desatenção, com o aumento da taxa de dispersão. Então, filosoficamente, um curso online tende a escancarar ainda mais o não envolvimento do professor com o tema, né? Se ele é um cara que, por exemplo, e aí isso acontece muito nesses cursos hoje em dia, né? Os cursos querem que repita o conteúdo. Então o conteúdo está pronto, o professor simplesmente é uma espécie assim de coordenador, ele é uma espécie assim de robozinho que vai falar aquilo que já está definido previamente. Ele não está envolvido, aquilo ali não é um processo em espiral que ele está aprendendo com aquilo. O professor não está aprendendo nada com aquela aula, ele simplesmente está repassando um conhecimento. Hoje em dia isso tem muito pouco valor. E aí você aumenta a taxa de dispersão. Então, o envolvimento do professor com o tema é fundamental. Aí é uma questão filosófica. Quando ele tem esse envolvimento, ele vai procurar as melhores metodologias. Uma das coisas que eu percebi, né, recentemente, né, porque há um aumento da taxa de dispersão num curso para adultos, as pessoas estavam dizendo, não, eu estou trabalhando e ouvindo o curso. E no momento que eu comecei, né, a estabelecer um critério do curso, que era um curso de diálogo, e aí depois eu vou falar da metodologia, muita gente saiu, porque percebeu que não ia conseguir, com aquela taxa de dispersão que ele tinha se proposto a participar do curso, que talvez ele já tivesse acostumado com o curso, que o professor fica falando, e ele finge que está ouvindo, de vez em quando ele pesca alguma coisa e volta para o trabalho dele, as pessoas saíram, não ficaram. Ficou aquela galera que também, aí há um encontro entre o professor que está à procura da sua felicidade estrutural e o aluno que está à procura da sua felicidade estrutural. Há um encontro de engajamentos. E aí, a partir daí, você consegue reduzir a taxa de dispersão. Eu percebi também que em cursos online, e quanto mais jovem é a plateia, menos você vai poder estabelecer conceitos. Você tem que reduzir a quantidade de conceitos. Se o curso, por exemplo, tem
como é o caso de um curso que eu estou dando para jovens, 1h30, e você tem uma turma de 30 alunos, que é o caso, você tem que reduzir para cada aula um conceito. Um conceito consistente, um conceito importante, que tem várias variações e que é uma etapa importante para que se chegue no final com consolidação, e aí você vai trabalhando aluno por aluno aquele conceito e vai aprimorando a cada conversa aquilo que você quer dizer. Através de uma observação, você vai acrescenta, uma dúvida, você acrescenta. Então você vai dialogando e as pessoas também começam a ouvir não só a sua voz, mas a voz dos outros. Elas querem ver como é que os outros estão falando, o que eles estão falando, como é que eles estão vendo, e eles conhecem, quer dizer, então vai criando um engajamento maior e uma curiosidade para saber como cada um está participando. Outra coisa importante é, se a pessoa sabe que ela vai ser chamada, ela fica um pouco mais ligada, né, preocupada de não saber o que falar, mas isso não é uma garantia. Mas, de qualquer maneira, então você reduz a quantidade de conceitos e a cada vez e explica o conceito, aí você vai perguntando e aí você vai detalhando a cada final de cada conversa com cada aluno, você vai falando. E eu ainda faço mais, eu faço os acordos. Eu estabeleço o acordo, eu digo, o conceito que você falou, me repete o que você entendeu. Entendi isso. Você concorda com isso? Você passaria a usar esse conceito daqui para frente? Você acha que quando você estivesse numa conversa, alguém falasse isso diferente, você entraria dizendo isso? Sim ou não? E aí, a partir daí, a pessoa, não, sim, mas eu mudaria isso e aquilo, ok, então vamos à frente e tal, papá. Quer dizer, então isso vai consolidando a etapa para você depois falar num segundo momento de um segundo conceito. E aí você lembra o primeiro e você já faz o segundo. Então isso vai criando o engajamento. E quanto mais jovem for a turma, minha sugestão é que você crie um critério de premiação. Uma premiação em que o aluno sabe que existe uma planilha Excel, aquela planilha Excel está sendo uma espécie assim de pontuação de um campeonato, em que ela está sendo avaliada todos os dias para que se possa trabalhar e conquistar um prêmio específico. No meu caso, eu criei o prêmio futurista da escola que eu estou dando o curso. Então, aí, a partir desse momento que eles sentiram que existia um campeonato, que existia um prêmio, que o engajamento aumentou muito. E eu acredito que a taxa de dispersão também. Porque eles passaram, e aí é uma coisa importante, eles passaram a se envolver com o curso de dentro para fora. Mexeu com o ego, mexeu com a disposição, mexeu com uma série de coisas, então eles começaram de dentro para fora a querer se engajar. E não, vocês têm que sair da dispersão, sabe, de fora para dentro. E aí então a coisa se repetiria, talvez, uma coisa que eles não querem, né? Aquela coisa assim da autoridade, eles têm que prestar atenção por causa da autoridade. Não, vocês têm que prestar atenção porque é um tema interessante, o cara está engajado com o tema, ele sente que o professor está curtindo, e aí ele começa a curtir também. E aí você aumenta o engajamento. Então, eu acho que é fundamental o envolvimento do professor, é fundamental procurar metodologias, independente se a câmera do outro lado está desligada ou não, claramente você percebe quem são as pessoas que não estão nem aí para o curso, estão assistindo Netflix, quem não está. E aí você aumenta, você reduz a taxa de dispersão e você consegue fazer uma coisa. Então tem que se adaptar. Não é uma coisa, essa coisa das pessoas saírem falando num curso online, simplesmente é o risco muito alto do aumento da taxa de dispersão. A galera toda assistindo Netflix e aquele ali é apenas estamos fingindo, o professor finge que está dando aula e os alunos fingem que estão assistindo. É um pacto de alta taxa de dispersão dos dois lados. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje.
me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.